Olá, pessoal. Meu nome é Andresa. Eu sou esposa do Marcelo, que é quem criou essa conta. Ele tem uma conta com muitos subscritos e ele pretendia e a gente planeava fazer coisas com. Planejávamos fazer coisas com essa conta. Eu tô num café, no supermercado agora. Não quero fazer publicidade, mas quem me conhece sabe. Eu passei um pouquinho aqui porque é muito difícil pra mim voltar da escola e ir pra casa. Dar de cara com a realidade agora. Então eu me esquivo, tento fazer algumas coisas na rua. Tô tentando pôr a roulotte que a gente construiu junto pra funcionar, pra me distrair. Não é mal até agora eu não ter conseguido, porque são muitos assuntos pra resolver. Eu não quero desperdiçar nada. Eu sei que em muitos lugares as pessoas não são insubstituíveis. Uma empresa, um cargo, cumprindo uma função na escola, num grupo de trabalho, num hospital, mas na nossa vida pessoal, eu acredito que as pessoas são insubstituíveis. Algumas. Espero estar sendo clara. O que eu queria partilhar é que não sou boa para lidar com rede social mais e também não pretendo ser youtuber. Mas meu marido trabalhou tanto para conseguir a conta, os subscritos, e ele gostava tanto que eu acho que vale a pena partilhar pelo menos um pouquinho do que a gente como família e eu pessoalmente tô podendo experimentar nesse tempo de chorar, que sem dúvida é um tempo de chorar, que é o tempo do luto. Uma das coisas, eu acho que talvez seja a primeira, é que depois de tudo isso e pensando em várias outras coisas, voltando no que ser insubstituível, né? O Marcelo é insubstituível pra mim. Ele é uma pessoa que nunca ninguém é capaz, nem vai ser, não é? De substituir, nem pra mim, nem pra minha família. Para as filhas dele, ele é insubstituível. Pra mãe e pros irmãos, ele é insubstituível. Para meus pais, ele como filho também é insubstituível. E assim, meus cunhados, minha irmã, enfim. A gente convive com outras pessoas, não é? Claro. Mas nunca ninguém vai ser capaz de substituir a vida de uma pessoa. Principalmente essa pessoa cara pra gente, né? Eu acredito, eu tava vendo e pensando, porque logo que aconteceu eu fiquei muito ressentida com o fato de Deus ter deixado isso acontecer, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, veio logo na minha cabeça, não é? Isso, às vezes a gente fala sobre pecado na aula na escola dominical,
na escola, ensina nossos filhos, e a gente fala que o pecado, Deus falou que porque o homem desobedeceu, porque Adão comeu do fruto e Eva, o pecado, eles conheceriam o mal, né? E que eles morreriam certamente. E a gente fala isso. E claro que não é para ninguém viver atormentado com medo da morte, porque em Cristo nós temos a vitória contra ela. Já não somos mais inimigos de Deus. Se havia um medo antes em ser em saber o destino, por causa de Cristo não há mais esse medo. Marcelo tinha muita convicção de para onde ele iria. Aliás, se eu tiver a oportunidade, ou se isso vier na minha cabeça, no intuito de partilhar depois, algumas vezes em que isso aconteceu, eu farei. Mas, olha, senti mesmo de fazer um vídeo para falar disso, porque eu vivi ensinando isso, né? Então, a gente explica e entende de uma maneira muito fácil, né? A historinha da criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º ele descansou. Criou o jardim do Éden, criou o homem e a mulher. Disse para não comerem do fruto, porque no dia que eles comerem, eles certamente morreriam. E eles comeram, pronto, entrou a morte como o inimigo do homem, o último inimigo que ele enfrenta, como um pastor que eu gosto muito explica. Mas o ponto daqui desse vídeo é, a gente sabe, não é que nós aqui, se Jesus não voltar antes, nós vamos passar pela morte. Ninguém escolhe o tipo de morte que quer ter, né? A não ser uma pessoa que esteja pensando em fazer coisas que a gente não deveria precisar pensar, ou não deveria querer pensar, certo? E não é num julgamento que eu digo isso, eu estou dizendo num sentido em que se nós não tivéssemos as situações que hoje se apresentam como os nossos desafios, talvez ninguém pensasse, né, em querer ou ir na morte. De alguma maneira, todos nós temos que pensar e ter consciência de que a nossa vida aqui é curta e passageira, porque isso faz diferença na maneira em que a gente vive. Mas passa-se tão rápido sobre isso, e o homem pecou e conheceu bem o mal e foi expulso do paraíso. Mas eu quero compartilhar que quando eu pude ver isso acontecer, não foi bonito, não foi... Porque eu sei que em algumas vezes a gente tem coisas espirituais e bonitas e tudo, graças a Deus por elas, mas foi espiritual. Mas ver o que a consequência do pecado trouxe para o mundo, trouxe para as nossas vidas, de ter que enfrentar a morte, é muito mais do que a gente quer expressar, seja muito mais doloroso. Essa consequência foi muito mais grave do que o que a gente está acostumado a ouvir, né? A dor e várias outras coisas em que eu pude ver enquanto meu marido enfrentava firmemente o desafio e a morte, enquanto ele muito valente enfrentava os últimos momentos
ele eu vi uma realidade. Eu vi uma realidade que eu gostava de nunca ter visto na vida. Foi a consequência que o pecado trouxe para o mundo. Se não fosse assim, a gente não precisava nunca passar por isso, né? Mas, enfim, deixar só junto, para não terminar esse vídeo como uma mensagem de desespero e tudo, mas como uma realidade, uma consequência, a gente também possa olhar e ver que as coisas têm consequências e muitas vezes as consequências a gente não pode escolher ou controlar. A gente pode escolher o que a gente faz, não o que a gente recebe de consequência, de muitas coisas que pra gente são desconhecidas. Mas, graças a Deus, houve um consolo muito grande no meu marido saber para onde é que ele estava indo. E isso se deu por causa do que Cristo fez. O fato de enfrentar a morte valentemente, eu acredito que isso é o Senhor quem nos permite, nos ajuda, porque muitos outros missionários perseguidos enfrentam a morte, mártires ou pessoas mesmo que adoecem e estão no hospital e não abrem mão da sua fé até os últimos momentos. E a razão disso, a força só pode, pra mim, pelo que eu vi, só pode vir de Deus. E a certeza do lugar para onde a gente vai, porque é o que diz a Bíblia, isso faz o momento faz o momento ser diferente. Você não tá com medo de um desconhecido. Você sabe, porque Deus fez questão de que a gente soubesse de que o dia da nossa partida para a eternidade é um dia de volta para a casa do Pai. Que Ele sabe qual é o dia e que Ele está à espera de nos receber de braços abertos, né? Mas pronto, essa é a minha partilha hoje. Eu espero que todos vocês fiquem bem.